Mais um tema do dia na relação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta terça-feira temos connosco o Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00, para analisar as respostas de Rui Garrido Pereira, presidente do Boa Vista, numa entrevista exclusiva que deu ao 00 e onde falou de praticamente tudo. Pedro, começo por te perguntar, afinal, não posso deixar de o dizer, em que escalão vai jogar o Boa Vista? Começamos por aí porque provavelmente é aquilo que os boavisteiros que sentem, que vivem o clube, querem de facto perceber por onde andará o Boa Vista na época 25-26. Renato, ponto prévio, tem havido alguma confusão entre o Boa Vista Clube e Boa Vista SAD? Muito rapidamente, o Boa Vista SAD, a SAD do clube, tem sido responsável pela gestão do futebol profissional nos últimos 24 anos, portanto, desde 2001, a altura, ano em que foi criada. Depois deste colapso das últimas semanas, o Boa Vista Clube, que não tem tido essa responsabilidade de gerir o futebol profissional, vai passar a ter uma equipa de futebol sénior na próxima temporada, algo que já não tem, portanto, desde 2001. A equipa sénior do Boa Vista Futebol Clube vai competir no próximo ano, se não houver nenhuma surpresa até lá, na primeira divisão distrital da AF Porto, que é o quarto escalão distrital. Essa é a informação que o Rui Garrido Pereira tem da AF Porto, do José Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, a maior do país, e portanto o Boa Vista no próximo ano vai iniciar, no escalão mais baixo dos regionais, o seu percurso, que pretenderá que chegue novamente à Primeira Liga. Posto isto, é importante dizer que, muito provavelmente, a SAD do clube vai continuar a existir, pelo menos há indicações nesse sentido. Uma entrevista dada pelo Gerardo Lopes ao Record, também publicada na segunda-feira, e mesmo o comunicado que saiu na semana passada. E, portanto, no próximo ano haverá um Boa Vista Futebol Clube a competir na primeira divisão distrital, quarto escalão, e no escalão principal da AF Porto, uma equipa da SAD, cuja designação nesta altura não te consigo dizer qual é que será, Boa Vista SAD, portanto, deixo isso em aberto, mas o que é certo é que muito provavelmente haverá dois Boa Vistas na AF Porto, o Boa Vista original e o Boa Vista real, verdadeiro, no último escalão, e a representação da SAD no escalão mais alto da AF Porto. E Pedro, em que ponto é que está esta relação com a SAD do clube? Em quebra total. Portanto, de facto, já no comunicado do dia 16 de julho do clube, Boa Vista Clube, percebia-se que o objetivo passaria pela cisão, pela separação a breve trecho, e na entrevista dada por Rui Garrido Pereira ao 00 percebe-se que essa será a intenção do clube. O Boa Vista e o Rui Garrido Pereira e a sua direção agarram-se a um ponto fundamental: rescisão por justa causa. Porquê? Porque, garante Rui Garrido Pereira, a SAD não tem cumprido com o protocolo que está estabelecido, e o Rui Garrido Pereira explica, julgo eu, bem na nossa entrevista. Há um acordo neste protocolo que passa pelo pagamento de 145 mil euros mensais mais IVA por parte da SAD ao Boa Vista, sendo que depois a SAD ficaria com todas as receitas relativas ao futebol profissional, venda de jogadores, direitos televisivos, sponsors. O clube abdicou de tudo isso a troco de 145 mil euros mensais, mais IVA, e depois também mais 40% no pagamento da SAD da água e eletricidade, portanto, devido ao usufruto do Estado do Bessa. Contas arredondadas, chegaríamos aos 150 mil euros mensais. O problema é que a SAD, garante Garrido Pereira, não faz esse pagamento há muitos meses. E tem nesta altura em falta com o clube mais de 1 milhão de euros. Ou seja, o clube tem a sua atividade muito limitada nesta altura, porque a SAD não tem cumprido com esse protocolo. É essa a ideia deixada pelo Garrido Pereira na entrevista, que já podem ler no 00, e portanto, perante este incumprimento da parte da SAD, o clube entende haver aqui justa causa, de facto, para interromper esta relação que se iniciou em 2001. Obviamente que nós conhecemos as leis portuguesas, que são um bocadinho, ou pelo menos a justiça portuguesa, que é um bocadinho lenta a decidir. Os processos são complexos, demorados, há recursos e, portanto, isto poderá demorar algum tempo. O que é certo nesta altura é que a direção do Boa Vista Futebol Clube entende que este é o momento certo para interromper esta relação
que dura 24 anos com a sociedade que gera o seu futebol profissional e, portanto, iniciará um novo caminho no futebol a solo a partir da época 25-26. Olhando aqui agora para outro tópico, Pedro, o que é que diz o presidente do Boa Vista sobre os terrenos anexos e o estádio? Também houve aqui alguma confusão e informações contraditórias na última semana, porque se dizia que o Boa Vista iria colocar em asta pública e em leilão e depois, em posterior venda, os terrenos do Estado do Bessa. Não é isso que se trata. Portanto, Garrido Pereira, ponto número 1, explica que os terrenos em causa, e quem conhece o Estado do Bessa, julgo que também conheces mais ou menos bem, os terrenos em causa são os terrenos que estão a norte do Estado do Bessa, onde estão nesta altura localizados os campos de treinos, ou o campo de treinos, e os cortes de ténis, os antigos cortes de ténis do Boa Vista e o restaurante do clube. É esse terreno, que ainda é bastante grande, que está em causa e não o estádio do Bessa. Isso nunca esteve, de facto, na equação. Esses terrenos estavam, de facto, em asta pública, mas com o início do processo de insolvência para recuperação, o Boa Vista teve um mecanismo jurídico que permitiu remover esses terrenos da tal asta pública e do leilão. Portanto, o Boa Vista tem controle absoluto sobre estes terrenos e Garrido Pereira admite que poderá negociá-los, poderá vendê-los para fazer dinheiro. Estamos a falar de uma área imobiliária apetecível da cidade do Porto, de uma zona nobre da cidade do Porto, e o Boa Vista aqui, se vender esses terrenos do ténis e dos campos de treinos, poderá fazer aqui um encaixe bastante substancial, 15 milhões, 20 milhões, porque ali 1 metro quadrado está de facto muito caro, muito pesado. Está em todo lado, mas ali em especial na cidade do Porto. E, portanto, o que se passa nesta altura é exatamente isto. O estádio do Bessa está fora desta negociação. Os terrenos do Bessa continuarão a pertencer ao Boa Vista Futebol Clube. E estes terrenos contíguos, ainda com uma dimensão bastante apreciável, muito provavelmente vão ser vendidos, negociados pelo clube com entidades privadas. Pedro, uma das perguntas que ouvimos mais, afinal, há investidor ou não há investidor? Era uma das minhas curiosidades e, portanto, tentamos tirar isso a limpo com o Rui Garrido Pereira. Voltando um bocadinho atrás, no período pré-eleições, o Rui Garrido Pereira e os seus colaboradores negociaram com muita gente, com muitos investidores ou com muitos potenciais investidores a entrada de dinheiro externo no clube. Houve um acordo firmado, de facto, formalizado com uma empresa chamada DK Finance e depois, que pertence, para as pessoas que querem um bocadinho mais familiarizadas, pertence a um grupo que se chama Index Atlas, que é o mesmo que tem acompanhado o João Textor no Botafogo, no Lyon, nas aventuras do Sr. Textor pelo futebol. E era esse grupo que estava disposto a entrar no Boa Vista e que firmou contratos para isso. O problema é que esse grupo entraria no Boa Vista apenas através da SAD. A ideia do Rui Garrido Pereira, é isso que ele nos explica, com a sua vitória nas eleições, iria com este grupo de investidores negociar com o Sr. Gerardo Lopes a entrada no capital social do Boa Vista SAD, portanto com a aquisição da Index Atlas das ações do Sr. Gerardo Lopes. O problema, na perspectiva do Rui Garrido Pereira, é que a partir da altura, a partir de janeiro mais ou menos, depois da sua vitória, o Gerardo Lopes, que antes se tinha mostrado disponível, nunca mais abriu a porta a estas negociações e manteve-se incontactável até ao momento em que fizemos a entrevista ontem no Estado do Bessa. Nunca mais respondeu a estes avanços da Index Atlas através da DK Finance. E, portanto, com este impedimento, com este acesso bloqueado à Boa Vista SAD, a verdade é que o investidor foi perdendo também interesse e agora, com a queda nos distritais, o Boa Vista e o projeto desportivo tornam-se ainda menos interessantes e este investidor acaba por provavelmente afastar-se em definitivo. A conversa não acaba aqui porque, segundo nos conta Rui Garrido Pereira na entrevista, há uma série, o projeto dele era de multi-investidores, portanto não era só para a área desportiva, mas também para a área de investimento imobiliário, por exemplo. E esse sim ainda está vivo. Vale a pena ler as explicações do Rui Garrido Pereira, que são mais detalhadas, mas de uma forma muito resumida também posso dizer-te que quase todos os dias têm ido ao Estado do Bessa potenciais investidores para entrarem no Boa Vista, mesmo com o clube a cair nos distritais. Porque o interesse não é apenas desportivo, é também imobiliário, porque aquela zona de facto é muito interessante e há uma ideia que se chama Boa Vista Sports District, que continua em cima da mesa.
para completar esta parte, o Garrido Pereira garanto que também já recebeu 3 dos candidatos à Câmara Municipal do Porto, e isto é importante dizer porque, obviamente, que esta parte mais imobiliária depois terá de passar pela Câmara portuense e por uma relação que ele também quer recuperar e que, pelos vistos, nos últimos anos estava completamente também perdida. Pedro, para terminar, as modalidades do Boa Vista têm o futuro em causa? O Rui Garrido Pereira garanto que não. Portanto, no próximo ano as modalidades continuarão a existir no Boa Vista. Ele utiliza a expressão em princípio todas elas, portanto haverá aqui uma ou outra que poderão estar ainda nesta altura a negociar o orçamento para o próximo ano, mas ele também garante que todas elas têm que ser autónomas, portanto o Boa Vista nesta altura não tem condições para estar a pagar salários substanciais às modalidades. Há o apoio logístico naturalmente, mas as modalidades têm que ser autónomas. Renato, e é importante dizer uma coisa, nesta altura o Boa Vista movimenta cerca de 2.500 crianças e jovens. É uma instituição gigante da cidade do Porto, de óbvia utilidade pública e naturalmente numa fase muito debilitada da sua existência terá de ser ajudado. O Rui Garrido Pereira assume a existência de salários em atraso aos funcionários, fala sobre isso também abertamente, considera-os uns heróis e acredita que com este novo plano de recuperação que terá condições para regularizar também esses funcionários, ao mesmo tempo que terá também aqui algumas condições para apoiar as modalidades da forma possível. O Boa Vista é um clube eclético, que movimenta muita gente, não é só futebol, apesar de ser muito futebol, e é acima de tudo um embaixador da cidade do Porto que precisa de ajuda nesta altura. Provavelmente os investidores, alguns mais sérios, outros menos sérios, continuarão a bater à porta do Estado do Bessa, e o Rui Garrido Pereira tem aqui de facto uma missão estratosférica entre mãos, sendo que o futebol sénior irá competir na 4ª divisão distrital, as modalidades continuarão a existir, futsal, handball, tiro ao alvo, ginástica, boxe, portanto estamos a falar aqui de uma imensidão de modalidades e de muita gente que frequenta diariamente o Estado do Bessa, e o que se espera é que haja, enquanto portuense também admito que sim, que espero isto, que haja juízo na gestão, que haja equilíbrio, e depois falta saber, só mesmo para acabar, Renato, aquilo que dará de facto esta ligação entre clube e a SAD que está aparentemente em vias de ser finalizado. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Já sabem que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Dizer ainda que hoje lá vamos ter, ou já temos disponível a entrevista ao Presidente do Boa Vista e um novo episódio do Mercado Flash, onde podes ver todas as novidades da janela de transferências.